Internacional. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Esporte Grupo Independente. Não te inscreveu ainda no nosso canal? Te inscreve aí e ative o sininho da notificação. Hoje a gente começa uma retrospectiva especial da temporada de 2021 e vamos começar pelo Internacional. A temporada que já começa com o vice-campeonato brasileiro. Bateu na trave, o Internacional não conseguiu ganhar do Corinthians. Depois tem a perda do título mais uma vez do campeonato estadual para o Grêmio, a eliminação da Copa do Brasil para o Vitória da Bahia jogando no estádio Beira-Rio e mais uma eliminação traumática contra o time do Olímpia do Paraguai nos pênaltis no Beira-Rio. E no Campeonato Brasileiro não chegou a classificação para a Copa Libertadores da América. Então, vem com a gente, vem com a equipe esportiva do Grupo Independente e vamos falar dessa retrospectiva. Internacional. E aí, pessoal, sejam bem-vindos à retrospectiva de 2021 da equipe do Internacional. Tá comigo aqui quem entende, Adil César. Como é que tá, Adil? Tudo bem, Moisés? Tudo bem, os nossos amigos? Ô, Moisés, eu acho que o Internacional, ele passa uma temporada, para mim, muito turbulenta, né? Ele tem um quase título do Campeonato Brasileiro com Abel Braga, que foi no mês de fevereiro. Mesmo sabendo que se fosse campeão o Abel não ficaria no Internacional, já tinha um projeto com o Ramires. O Inter é quase campeão, acho que tem uma falha gravíssima, né? E talvez no melhor momento, estava pronto para ser campeão internacional, ele não consegue ser campeão. E aí entra o Ramires, uma grande expectativa de ruptura daquilo que o Internacional vinha fazendo em termos de futebol. Mais uma tentativa de ruptura. Aí o Internacional não consegue, porque o Ramires ele não está maduro. Ele não tinha maturado para comandar um clube do tamanho do Internacional. Ele não consegue a ruptura e o Internacional, de forma emergencial, ele precisa retroceder, voltar um pouco. Nem fechar a casinha, mas precisa interromper aquele processo de modernização do seu futebol. Traz o Aguirre. Num primeiro momento, parece que o Aguirre ia conseguir o objetivo de, pelo menos, colocar o Inter na Libertadores. Ele não consegue isso, né? E o Internacional, novamente, ele precisa fechar a temporada indo ao mercado, né? Não ganha título, o Internacional passou uma temporada realmente de experimentos e de muita turbulência. Aquele início, Adil, aquela perda do Campeonato Brasileiro da maneira como foi, porque o Inter tinha uma situação na mão, era ganhar do Corinthians e ser campeão brasileiro. O Internacional chegou numa condição muito boa, porque o Flamengo perdeu na última rodada para o São Paulo. O ruído, o fato de o Abel não ter permanecido, talvez tenha sido determinante, Adil. Eu acho que aquele ruído, Moisés, ele tirou um pouco o foco dos jogadores e até da própria comissão técnica. Embora o Abel estivesse muito focado, eu acho que aquilo ali prejudica, porque não é normal você perder, e aí eu não vou nem atribuir para o Corinthians na última rodada, a derrota para o Sport no Beira-Rio era o grande momento do Internacional, né? O jogo do Maracanã, onde o Inter sai ganhando e toma a virada, acho que esses momentos foram até mais importantes do que o próprio jogo contra a equipe do Corinthians, que era o fechamento do campeonato. Eu acho que o Internacional ele acabou, por um pouco de inexperiência e até uma transição muito rápida, porque a temporada 2019-2020 ela praticamente não parou, né, 2020-2021, então isso causou um prejuízo, né, de transição ao Internacional. Adil, tentando fazer uma síntese em relação às derrotas emblemáticas do Inter. A questão do Campeonato Gaúcho, por mais que o Grêmio já tenha uma sequência de vitórias, ela é sempre importante, mas não tão emblemática. O Inter perde o Campeonato Gaúcho para o Grêmio. Agora, perder para o Vitória, da maneira como perdeu, o Inter ganhou fora e sai ganhando no Beira-Rio e toma a virada por 3-1. E depois o Olímpia, um dos piores times da Copa Libertadores da América. O Inter chega nos pênaltis, e daí nos pênaltis, daqui a pouco de novo tem a sorte de passar, não consegue passar, é eliminado. Foi realmente de um trauma irreversível, o Inter teve que trocar, por mais que nos pênaltis já era o Diego Aguirre. Vamos lá, Moisés, eu acho que o Internacional, ele procura o Ramires com um conceito, né, de ruptura. Vamos fazer o Internacional não ser mais um time reativo, ser um time de futebol vistoso, de proposição de jogo. O Inter consegue isso. O Ramires ele implanta isso no Internacional até certo momento. Mas como as vitórias elas não chegam e ao contrário começa a vir o mau desempenho,
né, vira um trauma para a equipe do Internacional. O Inter acaba derrotado pelo modesto Vitória. Poxa vida, acho que foi a pior derrota do Internacional. Foi esta para o Vitória, um time modestíssimo, ninguém projetava isso. Depois o Olímpia até cresce com o decorrer da Libertadores. O Inter consegue facilmente vencer na fase classificatória, parecia que seria muito fácil para o Internacional uma nova vitória, não consegue. Foi 6-1, né? Sabe? E aí parecia que tudo daria certo para o Inter. O Inter, ali, ele sacramenta realmente a queda de rendimento. Fica claro que o Inter não tem mais rendimento suficiente. Aí o Ramires planeja muito mal o jogo contra o Fortaleza, toma aquela goleada histórica, e aí fica claro o quê? Que o Inter não tem mais rendimento e que seu técnico, ele não se posiciona, ele não tem a ideia do tamanho do Internacional. Porque quando você planeja o jogo tão mal para tomar uma goleada do Fortaleza, aí realmente fica evidente que o Ramires não tinha ideia do tamanho do Internacional. Para mim, realmente, encerrou ali o ciclo do Ramires naquela ideia de jogar com o Fortaleza com o time reserva, né? Embora o Inter tivesse um jogo importante para a Libertadores, mas o Inter jamais pode ser goleado num jogo de brasileiro. Exato. E daí, Adil, a gente entra na última fase do Inter na temporada, que é a fase do Diego Aguirre, por mais que contra o Olímpia já era o Diego Aguirre naquela decisão por pênaltis, ele já comandava a equipe do Internacional. O Inter passa uma impressão, uma falsa impressão que ele ia engrenar no Campeonato Brasileiro e começa a fazer vitórias importantes. A primeira delas é contra o Flamengo no Maracanã, na principal vitória do Internacional na temporada. O emblema daquela vitória deu um estofo bom. O Inter empolga o torcedor e depois na reta final, já antes do Clássico Grenal, começa a empacar, ganha o Grenal, que é aquele jogo assim que ameniza um pouquinho da situação do Internacional. Só que daí nós temos dois argumentos de defesa. Nós temos torcedores que defendem que se o Ramires tivesse permanecido, talvez o Inter até teria sido rebaixado para a segunda divisão pela balada que ele estava, e muita gente defendendo até o Diego Aguirre. O Aguirre chegou, pelo menos o Internacional conseguiu respirar, e o Inter no Brasileiro nunca correu com o Aguirre o risco do rebaixamento. O Internacional era inevitável a troca. O Ramires não entendeu o ambiente que ele estava, os próprios jogadores acabaram uma parte se revoltando com ele, pelo esquema montado, pelo jeito que ele estava tentando jogar futebol, sem que os jogadores acho que até entenderam, eles não conseguiam fazer aquilo que ele pedia, né? E a certo momento há um consenso, vamos mudar o sistema, muda, mesmo assim o time não joga, e o Aguirre vem. Eu acho que a vinda do Aguirre foi importante para o Internacional, até porque até a gente se perguntou na época, quem assumiria o Internacional naquela condição, naquele momento? Teria que ser alguém com uma ligação emocional com o Internacional. E o Aguirre foi jogador do Inter, ele tem uma ligação emocional forte. O Abel não seria, porque do jeito que ele saiu do Inter, ele não voltaria naquela condição. Então teria que ser alguém que entendesse o Internacional e conseguisse chegar com a maior brevidade possível, colocar suas ideias em campo. E o Aguirre, ele já passou pelo Internacional, conhece também como técnico, é 2014, chegou até a semifinal da Libertadores, então ele conhece muito o ambiente do Inter. Acho que foi a escolha certa para aquele momento. O que a gente não imaginava é que o segundo turno do Internacional, quando justamente o Aguirre estava mais ambientado, até já conhecendo, se relacionando com os jogadores, o Inter não teria um rendimento baixíssimo. Vamos lá. A briga contra o rebaixamento ficou em 45, 46 pontos. O Inter foi a 48, 49, acho que ficou. 48. Então o Internacional, ele mais um pouco, ele correria até risco de lutar contra o rebaixamento. Então realmente o Aguirre decepcionou quando justamente tinha mais possibilidade de fazer o Inter jogar mais futebol. É assunto para o ano que vem, mas o Internacional já confirmou Cacique, Alexander Medina, o Cacique Medina como novo técnico para a próxima temporada. Um dos únicos momentos bonitos para o torcedor, aquele momento em que o torcedor comemorou, foi a vitória no Clássico Grenal, onde o Internacional deu muita pouca chance para o Grêmio fazer algo maior ou melhor do que uma derrota, Gil. Ali havia a obrigação, né, Moisés? Porque o Internacional, ele estava extremamente pressionado. Ele havia perdido o título do Campeonato Gaúcho para o Grêmio, ele vinha de uma série de derrotas para o Grêmio mal no Campeonato Brasileiro, lutando contra o rebaixamento. Então a pressão foi muito grande por uma vitória do Internacional em cima do Grêmio. O Inter, emocionalmente,
me parece, apostou tudo no Clássico. E quando ganha o Clássico, o Inter ele entra num sentimento, né, de missão cumprida. Me pareceu muito isso. Olha, ganhamos o Grenal, interrompemos a sequência positiva do Grêmio, colocamos o Grêmio na situação mais delicada ainda do Campeonato Brasileiro. A partir desse momento, o que vier é lucro. E o Inter foi meio que escolhendo aonde ele colocaria os seus titulares. Se você lembra, vou jogar reserva aqui, jogo com o São Paulo mais do que reserva, aí vem contra o Atlético Paranaense, até deu certo, mas depois o Inter se atrapalha nesse processo. O Inter começa a escolher, elege alguns jogos para jogar completo, achando que ele venceria esses jogos. Isso não acontece, né? O Inter havia calculado na ponta do lápis para chegar à vaga direta à Libertadores. Só que a estratégia, ela dá errado. Os enfrentamentos do Inter com o time titular não acontecem, as vitórias não acontecem. O Internacional entra numa turbulência e acaba realmente perdendo o rumo. Agora, com um novo técnico, me parece que o Medina, muito mais adequado que o Inter pode oferecer. Acho que essa era a preocupação, não trazer um novo Ramírez, que ia tentar implantar uma coisa que o plantel não pode entregar. O Medina, ele tem uma ideia de jogo, sim, mas ele também tem a capacidade de se adaptar muito àquilo que o clube tem. É isso que atraiu ele, né, na direção do Internacional, para a sua contratação. Voltando um pouquinho lá atrás, depois do Clássico Grenal, né, Adil, tem um misto de sentimentos. O torcedor chegou a fazer campanha para o Internacional contra os adversários diretos do Grêmio para que o Internacional perdesse. Nem falava alguns falavam abertamente para entregar, mas a maioria pedindo para que o Internacional perdesse. E de alguma maneira muitos torcedores se sentiram contemplados. Tem a perda da vaga para a Libertadores, que era um dos objetivos, mas a questão do rebaixamento do Grêmio a gente sabe que tem um emblema importante na torcida. Exatamente. E eu acho que isso contaminou os jogadores, Moisés. Por quê? Eu vou relembrar. Os jogos mais fáceis de serem vencidos pelo Internacional eram aqueles dos times diretamente e que o Grêmio disputava contra o rebaixamento. Né? Os times mais fracos que o Inter enfrentariam, justamente aqueles que estavam disputando o rebaixamento contra o Grêmio. E o Inter abriu mão da vitória. Né? O Inter jogou para perder? Não. Só que eu não notei o esforço do Internacional para ganhar desses times. Juventude, Cuiabá, né? Sem falar nos outros, não vou lembrar agora aqui que o Inter ele meio que foi deixando as coisas acontecer. O Inter não fez o esforço. Esses jogos é que fizeram falta para o Internacional, porque o Inter depois tentou jogar contra os times fortes, completo, achando que venceria aqueles jogos. Deu certo contra o Atlético Paranaense. Os demais jogos o Inter não conseguiu vencer com o time principal porque eram enfrentamentos mais difíceis. Então, se o Inter tivesse jogado com o melhor time, os jogos mais fáceis, acho que o Internacional teria vaga direta à Libertadores hoje. O Inter abriu mão disso, né, para facilitar o caminho do Grêmio ao rebaixamento. Me pareceu isso. Exatamente. Está aí o comentarista Adil César, um pouquinho dessa retrospectiva, e um dos únicos momentos felizes do torcedor do Internacional, e foi muito feliz, foi na vitória contra o Grêmio, gol do Tyson, que você confere aí, imagens da Inter TV e narração do Grupo Independente com Marcelo Cardoso. Edenilson dominou, preparou para fazer o cruzamento, suspendeu na boca do gol, o toque de cabeça, gol do Inter! Gol! Internacional, Tyson, camisa número 10, numa jogada muita velocidade, de um contra-ataque mortal do time colorado. Tem sido assim nos últimos jogos. O Grêmio errou no ataque, o Inter puxou o contra-ataque, ela caiu na meia direita para Edenilson, ele fez o cruzamento nas costas da marcação do Rafinha. Tyson, camisa 10, de peixinho, meteu para o fundo da rede do Chapecó. 40 minutos, 40 jogados da etapa inicial, 1 para o Internacional, Tyson, camisa 10, 0 para o time do Grêmio. O Internacional, o Inter coloca o Grêmio numa zona muito complicada. O Inter está empurrando o Grêmio para a Série B do Campeonato Brasileiro. Essa situação já era difícil, está ficando dramática para o time do Grêmio. Gol do Inter, Tyson, 1 para o time colorado, 0 para o time